Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas fontes que analisam um capítulo bem denso do livro da Bíblia, Gênesis capítulo 21. Vamos, assim, tentar entender melhor o cumprimento de promessas, as tensões familiares e, claro, as consequências de atos passados na vida de Abraão. Para começar, temos o nascimento tão esperado de Isaac. É um momento forte, né? As fontes, tipo a Andrews Study Bible, elas frisam que Deus visitou Sara. Isso indica uma intervenção divina bem indireta. Exatamente. A promessa se cumpre no tempo determinado, mesmo com Abraão já com 100 anos e Sara bem idosa. Aquele riso de incredulidade dela, lá em Gênesis 17, vira riso de alegria agora, né? Nos versículos 6 e 7. E é interessante notar como isso que parecia impossível acontece. Contrasta muito com a resignação inicial de Abraão e Sara. Sabe, comentaristas como os da Bíblia Shed e da Genebra, eles apontam que Abraão e Sara pareciam já ter aceitado Ismael como herdeiro. Isso mostra que os planos de Deus eram outros, né? Eram mais elevados. É um tema que aparece de novo depois, lá em Gálatas 4. O plano divino passava especificamente por Isaac. Só que essa alegria toda, essa celebração, também traz um conflito logo em seguida, né? Pois é. Na festa de desmame de Isaac, que era um evento importante, Sara vê Ismael, que já era um adolescente, caçoando. E a análise da palavra hebraica que a Andrews menciona sugere que não era uma brincadeira inocente, era tipo zombaria mesmo, como malícia. Aí a reação da Sara é drástica. Ela exige que Abraão expulse Agar, a quem ela chama de esta serva, e Ismael, para ele não herdar junto com Isaac. Isso deixa Abraão super angustiado. E essa angústia do Abraão, ela tem um contexto, né? Leis da época, encontradas, por exemplo, nos tablets de Nuzi, indicavam que, em situações assim, o filho da serva não deveria ser expulso depois que o filho da esposa nascesse. Ah, então complicava ainda mais para ele. Exato. Colocava Abraão num dilema entre o costume e o pedido da Sara. E é aí que Deus intervém. Ele diz para Abraão ouvir Sara, porque a linhagem da promessa viria por Isaac. Mas, isso é importante, Deus também reafirma a promessa de fazer uma grande nação a partir de Ismael. Certo. A expulsão em si é muito dura. Só pão e um odre de água para Agar e para o Ismael, que já tinha uns 16 anos, eles vão parar no deserto. E lá no deserto a gente vê de novo a mão de Deus, né? Ele ouve o choro do menino, do Ismael. O próprio nome Ismael significa Deus ouve. Sim. E algumas fontes, como a Bíblia Shed, até sugerem que talvez Abraão tivesse ensinado ele a orar. Aí um anjo fala com Agar, repete a promessa sobre Ismael e mostra um poço para eles. Salva a vida deles. Olha, o que é fascinante aqui, e a Andrews Study Bible destaca bem isso, é como essa aprovação do Ismael no deserto parece assim um espelho, um eco da futura aprovação do Isaac lá no capítulo 22. Ah, interessante. Nos dois casos tem uma jornada, quase morte, intervenção divina, uma solução que aparece e a promessa renovada. Isso pode indicar um padrão maior de como Deus age, mesmo fora daquela linha principal da aliança, né? Entendo. E Ismael cresce ali, vira flecheiro em Parã, casa com uma egípcia. O destino dele se cumpre ali, separado da aliança principal, mas ainda assim Deus estava cuidando dele. Depois dessa tensão toda resolvida, a história muda um pouco o foco. Vai para a interação de Abraão com os vizinhos, principalmente com Abimeleque, que era rei de Gerá. Ele e o comandante dele, Ficol, procuram Abraão e reconhecem algo muito importante. Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso mostra como a bênção de Deus na vida de Abraão era visível para os outros. Sim, é por isso que Abimeleque busca uma aliança. Só que aí surge uma disputa por um poço. Algo essencial naquela região seca. Claro. A coisa se resolve com um pacto formal. Abraão dá 7 ovelhas como prova de que ele cavou o poço, e o lugar ganha o nome de Berseba, que pode significar Poço das 7 ou Poço do Juramento. Certo. Mas Abraão faz mais que isso. Ele planta tamargueiras, que são árvores que duram muito, como um memorial, e invoca Deus como El Olam, o Deus eterno. É um ato de fé muito forte, sabe? Ele conecta aquela aliança terrena, a posse daquele poço, com a natureza eterna de Deus, mesmo ele sendo ali só um estrangeiro residente.
Então, olhando para Gênesis 21 como um todo, a gente vê, por um lado, a fidelidade de Deus cumprindo o que prometeu, mas, por outro, as consequências bem reais e dolorosas de escolhas do passado, como toda a situação com Agar, explodindo ali no meio da família. Exato. Comentaristas como o Gene Getz observam isso. Mesmo para figuras de fé como Abraão, as consequências das ações, sejam próprias ou de outros, elas vêm e precisam ser encaradas com maturidade. Mas é notável também que, mesmo na expulsão, Deus mostra cuidado por Agar e Ismael. A história meio que nos lembra da importância de buscar a Deus quando a gente está lidando com as consequências das nossas próprias fraquezas, né? Sim, faz sentido. E a aliança lá em Berseba, o ato de plantar as árvores, tudo isso mostra a fé ativa de Abraão, a influência positiva que ele tinha, mesmo sendo um peregrino. E isso nos leva a uma reflexão final, né? Inspirada no comentário devocional. Abraão, mesmo sendo um morador temporário, deixou marcas de fé e de sustento, poços, árvores. Que tipo de legado positivo, que poços ou árvores simbólicos a gente pode deixar nos lugares por onde a gente passa, mesmo que a nossa presença seja só por um tempo? Até amanhã no próximo capítulo. Até mais!